Fala, meu povo, satisfação tê-los aqui mais uma vez na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2 e Fortaleza FM 90.7. Estamos com mais um episódio do Maestros da Bola e hoje a gente vai receber ele que jogou no Ceará, Ferroviário, é ídolo alvinegro, inclusive, jogou na Coreia, na Espanha, ele que fez parte de um timaço do Cruzeiro, talvez um dos maiores da história, trabalhou com Vanderlei Luxemburgo. Tudo isso e muito mais nós vamos conhecer a partir de agora dele, meu parceiro Mota. Satisfação te receber aqui no podcast Maestros da Bola. Prazer é meu, João Paulo. Obrigado pelo convite aí. Faz tempo, né? É verdade. Participei de um. Estamos aqui para a gente bater mais um papo aí sobre futebol. Show de bola. E pela primeira vez aqui, meu convidado é Felipe Vasconcelos. Fala, campeão. Fala, João Paulo. Satisfação enorme estar aqui com vocês, né? Prazer participar desse podcast com um dos grandes ídolos do século da história do Ceará, que é o Mota. Felipe ou Felipe? Felipe. Felipe, beleza. Já deixa nos créditos aí, meu parceiro Ranieri Vieira. Eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando toda semana, um novo episódio aqui na TV Câmara Fortaleza, também na Fortaleza FM, mas eu quero te desafiar a conhecer também as nossas redes sociais, tá? Estamos bombando no YouTube, isso é muito legal, também no Instagram, e a novidade é do Spotify. Maestros da Bola CE, no Instagram, YouTube e Spotify, tá bom? São mais de 160 personagens. Na verdade, o Mota é o número 171. Então, são mais de 170 episódios, personagens da nossa história. Afinal de contas, somos o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Bora começar? Vamos. A gente vai, claro, conhecer um pouco mais da tua história. A gente já começou há uns 3 anos, talvez. A gente quer ouvir e alguns detalhes em especiais, algumas histórias mais profundas, tá? Mas antes, fala pra gente, como o Mota começou no futebol, o que ele fazia antes de ser profissional, na infância, na adolescência, já gostava de futebol, era goleiro, era zagueiro, como é que é? Essa história tem, né? Sim. Essa história tem, mas a gente, para variar, a gente sempre começa no colégio, né? Uhum. Eu fazia parte da seleção do colégio, das escolinhas, e sempre fui desportista, né? Que eu joguei vôlei, joguei handebol, joguei futebol de salão. Só não joguei basquete porque não tinha na época, mas eu sempre fui um desportista, sempre gostei do esporte, né? E a gente sempre começa pelo colégio, né? Vai ali, começa no gol. Realmente, eu era bom goleiro. Quando eu falo para todo mundo, ninguém acredita, mas depois eu joguei na linha, joguei handebol no gol, joguei na linha, né? E depois fui pro campo. Isso no bairro? No bairro, no colégio do Zé Alencar que eu estudei. E aí, com 15 anos, eu entrei no time do Estação, né? Que jogava campeonato cearense, era federado, jogava juvenil. Na época era juvenil, júnior, né? E profissional. Hoje tem vários subs. As categorias sub-10, sub-11, sub-9, né? Que bom, né? Que bom que o futebol evoluiu e dá oportunidade para essas crianças aí. Mas na minha época, não. Na minha época era aquele campeonatozinho de 3 meses no máximo e a gente tinha que aproveitar. E sendo um time de bairro, mais ainda, né? E eu tive a felicidade de jogar, né, e fazer uma preliminar que eu acho que deveria existir novamente. Cara, hoje não tem mais, né? E para você ver, eu tive a oportunidade através da preliminar. Né, a gente fez uma preliminar Estação e Fortaleza, e a principal era Fortaleza e Ferroviário, se não me engano. Era Ferroviário, justamente porque o Clóvis me viu jogando, né, e me levou lá para Ferroviário em 97. Aí joguei lá juvenil, joguei júnior, a gente foi campeão, era uma base, como sempre, a base do Ferroviário sempre muito boa. Antigamente era um pouco mais, mas eles estão tentando aí melhorar bastante aí. E aí de lá, em 98 eu fui pro Ceará, né, passei um período lá, tive no grupo, não gosto muito de dizer que eu fui campeão, porque eu não participei, né, joguei muito pouco, mas tive no grupo de 98, fui campeão, e acabei saindo. Fui dispensado na época. E aí dei menos andadas, né? Passei ali por Manaus, não gostei, não me adaptei, voltei, fui para o União São João de Araras. Lá até me adaptei, treinei, e o treinador lá gostou muito de mim, mas tinha ido eu e o Maírton, sabe quem é o Maírton, né? Sei, sim. Eu e o Maírton, a gente decidiu que ou os dois ficavam ou os dois não ficavam. E na época o treinador
optou por mim e não por ele. Só que eu falei, não, ou fica os dois ou não fica nenhum. Aí voltei, volta. Vou parar. A gente para logo assim, pensa logo assim, vou parar de jogar bola porque não dá certo. Aí voltei a estudar, cheguei no colégio que eu tinha terminado os estudos e pedi para mim assistir às aulas para tentar um vestibular novamente. Estudei, mas chegou o final do ano, teve um jogo que o Clóvis fazia antigamente com os jogadores dele e que ia vir um espanhol para assistir. E tanto é que estava eu, Yarley, vários jogadores, Edgley, Maírton, Alisson, uma galera muito, muito boa. E foram 5, ele escolheu 5 para levar. E dentre os 5 estava eu, estava o Alisson, o Yarley, Maírton, não sei se foi o Ribamar, o Buiuzinho. O Alisson foi. Né? E, só que lá ele dividiu. Foi eu e o Alisson para um time, foi o Mallorca, né? E o Yarley foi para outro time, Maírton também. Sim. Mas o importante que foi, e aí foi onde começou, né? Joguei lá 2 anos e meio, e aí teve a oportunidade de voltar para o Ceará em 2001. E eu voltei porque queria mostrar que quem estava lá na época, né? Que, na verdade, quem me levou foi o Dimas, e não foi o Dimas que mandou embora. Foi um treinador que chegou lá e decidiu que tinha que botar o time dele e pronto. Então, tive a oportunidade de voltar novamente e a história é o que todo mundo aí já sabe, né? E logo em 2001, né, cara? Logo em 2001, que foi um ano que merecíamos, pelo segundo turno que a gente fez, merecíamos ter conseguido acesso. Infelizmente não, principalmente pelos jogadores que estavam lá, né? O trio que todo mundo fala, que era eu, Yarley e Sérgio, né? Que merecia ter conquistado um acesso naquele ano. E aí joguei em 2002, depois foi aquele ano que foi pro Cruzeiro, 2003, né? Também não acreditava, porque você sabe que há 20 anos atrás era difícil jogar um jogador cearense sair daqui e ir para um time de ponta do Brasil. Mas acabou acontecendo, né? Graças a Deus, e foi um ano perfeito. Perfeito porque disputamos 3 competições e ganhamos as 3 competições, né? Então não tem como dizer que seja o contrário. E aí fui para a Coreia do Sul, joguei um ano lá, foi muito bom também, fui artilheiro do campeonato. E aí o Sporting veio atrás, assinei um contrato de 6 meses, com mais 2 anos de continuação, né? Se fosse os dois quisessem. E aí acabei não me entendendo direito com o treinador, e aí voltei para a Coreia do Sul. Aí joguei mais 7 anos lá. No total foram 9 anos. E aí voltei em 2009, né? Que foi o acesso, né? Que foi um dos momentos mais importantes, tirando o nascimento dos meus filhos e o meu casamento, né? Foi isso aí. E assim, depois tive que voltar de novo. Não tive o prazer de jogar uma Série A com o Ceará, né? Que todos sabem que eu sou torcedor do Ceará. Sim. E não tive esse prazer de jogar uma Série A. Aí voltou para a Coreia. Voltei para a Coreia mais 2 anos. E depois eu voltei quando o Ceará foi rebaixado em 2011. E eu teria contrato lá, tinha possibilidade de assinar mais 3 anos e tenho minha adesão de voltar para ajudar o clube, né? Para ajudar o clube a não sentir tanta pressão no momento, né? E a torcida gostava de mim. Seria uma forma de ajudar naquele momento de pressão, de rebaixamento. E aí joguei em 2012 e 2013, né? E aí foi quando eu comecei a já sair do Ceará, que eu achava que era o momento certo, 2013. Algumas coisas lá dentro e aí, não, vou parar, deixei parar. Aí o PC aí assumiu o Bragantino no final de 2014. Aí joguei 3 meses lá, parei, aí foi quando eu fui pro Ferroviário, né? Sim. 2016, foi 2016 se eu não me engano. Foi. 16 e 17, né? Acho que foi 16 e 17. Joguei 2 estaduais pelo Ferroviário. Foi, exatamente, 16 e 17. Foi até no ano que o Ferroviário foi vice-campeão estadual, né? Naquela final contra o Foco. Que foi em 17. Isso que eu não joguei. Fiquei fora. Na final contra o Ceará. E aí você faz o gol e elimina o Fortaleza, né? Foi, na semifinal. Isso. Cara, aí nós temos aí o resumo da história
do Mota, mas a gente vai destrinchar algumas histórias aí, tá? A gente vai entrar em alguns momentos específicos pra gente conhecer um pouco mais. Felipe. Bom, assim, a primeira questão que eu teria a tratar contigo foi mais assim, como o João, você fez todo o teu resumo, né? Como foi tua carreira. E aí a gente até aqui no off, eu falei assim, que eu tava falando que se lembrava de você nos anos 90, no começo dos anos 2000. Foi quando você surgiu, né? Apareceu pro futebol cearense, futebol brasileiro. Só que eu sou um pouco mais novo, então assim, eu me recordo mesmo 2012, 2013. Inclusive foram esses anos os anos mais artilheiros seu pelo Ceará. Você marcou ao todo mais de 40 gols nesses 2 anos, né? Isso. E eu queria saber pra ti como é que foi essa ruptura, né? Essa reta final da tua carreira, quando tu sai do Ceará em 2013. E aí tu até fala, né, antes, que já tinha um pouco dessa vontade de encerrar a carreira. Acaba que aceitou outros desafios posteriormente, né? Mas foram anos mais curtos pra ti. Eu queria saber como é que foi já essa reta final, ou se já tava no cansaço físico, mental, o que foi que te levou a decidir parar ou então diminuir o ritmo? Não é fácil você jogar pelo clube que torce, não é fácil. Não é fácil porque envolve muita coisa. Não envolve só o lado profissional, envolve o lado sentimental, né? E aí, tomei a decisão de parar em 2013, no final de 2013, justamente porque o desgaste mental estava muito forte. E aí, a questão dos desafios no Ferroviário foi porque quem era presidente lá era o Dr. Valmir Araújo, uma pessoa que eu considero um cara muito, muito decente em relação a diretores de futebol, né, que tem no Brasil inteiro. E aceitei esse desafio por quê? Porque as pessoas sempre diziam, poxa, parou muito cedo, dava para jogar ainda. Até hoje ainda falam, quando eu bato a minha bolinha, falam, pô, por que parou? Tinha que estar jogando ainda. E acabei aceitando porque numa conversa informal no bairro, uma pessoa escutou eu falando, né, o Ivo Pinheiro escutou eu falando que o único clube que eu poderia voltar a jogar depois de ter parado era o Ferroviário, porque no Ceará eu já tinha saído, né, da maneira que eu saí, com desgaste e tudo. E aí no Fortaleza não tem como, né? E o Ferroviário era o único clube que eu poderia ali fazer continuar, voltar a jogar futebol. E aí o pessoal já foram lá no clube, falaram, vai lá que dá certo, vai lá que dá certo. E foi como aconteceu. Você falou aí, não dava para jogar no Fortaleza e tal, e isso é muito legal, porque o Mota sempre fala isso em respeito ao torcedor tricolor. Ele fala, inclusive, isso, cara, eu tive não várias fazia propostas. Pois é. Aí. Fala pra gente das propostas, né, e ele deixa muito bem claro, né, assim, é por respeito ao torcedor, tanto ao Ceará, lógico, ao torcedor alvinegro, quanto o torcedor do Fortaleza, porque todo mundo sabe que ele é declaradamente, né, torcedor do Ceará. Eu tive propostas, né, de alguns presidentes. Alguma dessas surgiram enquanto tu estava no Ceará ou estava fora? Sim. No Ceará, né? No Ceará. Recebi uma no final de 2001. Já recebi uma. E falei a mesma coisa que eu falei em todas as outras. E as pessoas que me ligavam falavam, poxa, eu queria ouvir de você, porque todo mundo fala, mas eu queria ouvir de você. E eu falava a mesma coisa. Cara, não tem como. Até em respeito ao torcedor do Fortaleza, não tem lógica. Eu, como torcedor do Ceará, jogar no Fortaleza, não tem lógica. Então, em respeito ao Fortaleza, em respeito ao Ceará também, lógico, e em respeito a mim mesmo, como pessoa, que não tem lógica, como eu entendo, não tinha lógica de eu vestir a camisa do Fortaleza. Não pela grandeza do clube, nosso rival, né, um não vive sem o outro, mas eu sempre fui bem claro em relação a isso, e todos, nunca escondi de ninguém que eu sempre fui torcedor do Ceará. Era mais pela questão da identificação mesmo, né? Que você tinha. Porque... Isso. E antigamente, aquelas coisas, não é que era uma rasteira, né? Mas aquelas coisas que de alguns diretores sempre queriam. Vamos trazer o ídolo do nosso rival, fazer aquela zoada toda, né? Mas alguns foram, né? Mas eu nunca passou pela minha cabeça. A gente conversou aqui com o Romário, aí ele fala, cara, uma das maiores alegrias da minha vida foi jogar com o meu ídolo, que é o Mota, né? O Romário tem o Mota como ídolo, o Romário que jogou no Ceará. Ele fala, cara, foi um tempo muito especial, assim, porque eu estava começando
Inclusive, eu estive nesse jogo, inclusive, na estreia dele, que foi 5-0 pro Ceará contra o Tiradentes. No jogo de número, sei lá quantos, do Dimas, era um número fechado, tantos jogos aí à frente do Ceará. E ele falou com muita alegria sobre essa partida. E o Mota também teve essa oportunidade, né, cara, de jogar com o ídolo. Tive o prazer, né, e a felicidade que hoje é meu amigo, Sérgio Alves. Mas quando eu cheguei, um cara que eu sempre vi da arquibancada, né, e tá do lado dele. E quando eu cheguei no vestiário, hoje o Ceará tem uma estrutura muito excelente, coisa mais maravilhosa do mundo. Mas antes não, era aquele vestiáriozinho bem simplesinho, umas batentezinhas pra gente sentar e tudo. E eu cheguei muito cedo, né, porque era o meu primeiro dia. E quando ele chega, era do lado onde ele sentava, né? Uhum. E aí não tem como não olhar, não tem como admirar. O cara fez muito pela gente. O Sérgio é um ícone no Ceará, né? Tem a história maravilhosa que tem pelo clube. E sempre vou respeitar isso por ele, até porque hoje a gente tem um contato mais de amizade do que profissional. Sérgio é um cara sensacional. Deixa um abraço para o Sérgio Alves, que também já esteve por aqui e está sempre em nossos projetos também, sempre jogando com a gente lá. A gente agradece Sérgio Alves, Bechara, o Lúcio Bala. Becha nem se fala, né? Becha é sensacional também, espetacular. E aí, cara, é ídolo no time do coração. Como é que é isso, a tua relação com o torcedor? Cara, sempre foi boa, mesmo porque eu falo para todo mundo, mas o pessoal fica dando risada, mas eu nunca me vi assim, sabe? Sempre procurei ser eu mesmo, né, da maneira que eu sou, que eu penso que tem que ser. Levo isso com a maior naturalidade do mundo, mas é um peso. Todo mundo fala, é ídolo. Mas eu acho que para você ser ídolo, você tem que, né, dentro do campo, né, e fora dele, mostrar porque merece essa palavra, né? Uhum. Nem são todos que podem ter. E olha que já passaram muitos atletas com o potencial de ser, né? Mas eu acho que eu só tenho a agradecer a torcida do Ceará, porque sempre teve um carinho muito grande pelo Mota, né? E assim, nunca fui maltratado, nem pelo lado nem pela torcida do Ceará, nem pela torcida do Fortaleza, muito menos. Sempre fui respeitado, mesmo porque eu acho que para você ser respeitado, você tem que respeitar, né? É verdade. Então, eu sempre fui um cara que respeitei muito, tanto o Ceará como Fortaleza. Eu acho que isso, você colhe os frutos. Felipe. O João Paulo tava falando, né, dessas grandes figuras aí dos anos, começo dos anos 2000, os anos 2010, do futebol cearense. Também teve aqueles anos, né, que você jogou com o Sérgio Alves, falou que ele era seu ídolo. Jogou com o Yarley também naquele mesmo período, né, 2001, 2002. Só que aí eu vou retomar aquelas questões, né, 2012, 2013, quando você fez dupla de ataque com o Magno Alves. Eu queria saber, assim, que a gente via que vocês se entrosavam bastante dentro do campo. Um fazia gol com assistência do outro. Tem até um clássico rei marcante pra mim, que foi o estádio Presidente Vargas, que era atropela o Fortaleza na semifinal do estadual, né? Por 3-0, 3-1. E aí dá aquele passe de calcanhar? Exatamente, aquele gol belíssimo que é um gol que, assim, que se você puder enquadrar na sua casa, é uma coisa maravilhosa. E ainda mais pelo que o Ceará foi campeão estadual naquele ano. Mas eu queria saber de você, você prefere, assim, em termos de campo, aquela dupla de ataque de 2012, 2013 ou o trio de 2001? Cara, são jogadores diferentes, de características totalmente diferentes. O Magno é cracaço de bola. O Magno é, cara, tecnicamente uma inteligência fora do normal. Tanto é que jogou seleção brasileira, não tem, você chegar na seleção, você tem que ser muito bom. E ele é bom demais. No começo, as pessoas falavam que a gente tinha um problema. Mas ele sabe, e eu sei, que nunca houve isso. Nunca houve ciúmes, nem nada disso. Houve um começo de campeonato difícil pra gente, onde a gente não se entendia ainda dentro do campo, mas fora nunca teve problema. Nunca achei que o Magno seria uma pessoa ruim, ou eu seria uma pessoa ruim pro Ceará, né? Mas a gente se entendeu e mostramos dentro do campo que a gente fez uma dupla muito, muito interessante também. E pode até comparar com a de 2001, mas aqui a de 2001 são pessoas
Tipo assim, o Yarley é torcedor do Ceará. O Sérgio não é daqui, mas é o ídolo. O Magno se tornou ídolo da gente, um dos maiores artilheiros do clube. Né? Mas é diferente. Naquele ano tinha o Lulinha também, né? Era trio também. Exatamente. Tinha o Lulinha que ajudou a gente bastante também. Mas o Magno, assim, o Magno é uma referência no futebol mundial, cara. O Magno joguei Copa contra o das Magno. Confederações, Eu joguei contra o Fluminense. Magno na Coreia do Sul, ele passou pela Coreia do Sul também. É um cara que tive referência mundial, né? Então, é difícil porque, tipo assim, como falei, são jogadores de estilos diferentes que conseguiram se entender dentro do campo e dar o que o Ceará precisava, que eram gols e títulos. Interessante que nesse trio, Lulinha, Mota e Magnata, o Mota se sacrificou. A gente até falava na época, né, comentando os jogos, que o Mota corria mais, ele saía um pouco mais da sua característica para ajudar o Ceará, em benefício do Ceará. Lulinha também fazia muito. Só que o Mota, na minha visão, naquela época, era o que mais se sacrificava, né? Fala pra gente também como foi esse momento onde você pensou, claro, como profissional, inclusive, e também como torcedor. Pensando no clube, inclusive, sacrificando a sua característica. Quando você joga do lado de um cara como o Magno, que a função dele era mais perto da área, para ele não correr tanto, né, mais finalizador, não que tecnicamente ele não seja, porque ele sabia muito bem jogar fora da área. Uhum. O cara tinha uma inteligência e uma visão de jogo fora do normal, como eu falei, mas naquele momento eu me sentia capaz de fazer isso pelo clube, né? Pensando mais no clube, não pensando no lado pessoal. Porque quem não gosta de fazer gol? Eu amava fazer gol, né? Fazer gol e correr para a torcida não tem... Derrubar a não tem nada melhor do que isso. Quando tinha... Não tinha nada melhor, mas existem momentos que você tem que entender o momento do clube. E o momento do clube era esse. Era tanto eu como o Lulinha vim por trás, sair jogando. Ainda tinha o Rogerinho que também tinha muita inteligência. Na verdade, nosso time jogava muito, era muito rápido. Tomava muitas decisões muito rápidas. Tinha hora que a gente saía da zaga pro ataque em 5 toques. Já estava lá. Tinha o Ricardinho. Então, muita qualidade. Tinha jogadores... Tanto é que era tanta qualidade que o treinador colocava só o João Marcos para marcar. E praticamente eram uns 5 atacando. Que era eu, o Ricardinho, né? Eu, Ricardinho, Lulinha, Magno Alves e Rogerinho. Então, era um time muito ofensivo. Né? E falo também sobre esse time. Merecíamos ter conquistado o acesso também naquele ano, né? Mas infelizmente não era de Deus, mas com certeza qualidade imensa para ter conquistado, mesmo porque nós mostramos, né, no segundo turno também que tivemos bem perto. Só talvez se a gente tivesse ganho o jogo do último jogo, né? E aí Joinville foi? Joinville. Foi empate, se não me engano? Perdemos de 3. Uhum. Tivesse vencido, teria conseguido acesso. Mas ali foi um conjunto de resultados que era praticamente improvável de acontecer, mas aconteceu, né? Isso aí, eu acho que foi... talvez a gente não esperava que o Joinville viesse da maneira que veio e a gente não estava, talvez, nem preparado pela maneira que foi o jogo, né? Tomamos 3 gols em 15 minutos. E aí fica difícil de ir atrás. Mas... é um time que também merecia ter conquistado o acesso. E aí surgiu uma proposta do Cruzeiro para trabalhar. Como foi essa proposta, cara? Do nada chegou ao Mota essa possibilidade de ir para o Cruzeiro, o Mota já queria sair, enfim, como é que foi isso aí? Não, ali foi 2002, né? Que eu também tinha feito muitos gols. Tinha feito muitos gols Mas estava no Ceará, né? Estava no Ceará. A proposta, quando chegou, você ainda estava no Ceará? Estava no Ceará, mas eu sempre fiz contrato no Ceará. Hoje não, porque eles fazem contratos longos, né? O futebol brasileiro mudou muito. Mas era ano em ano, era contrato de ano. Né? E eu acho que para mim... é aceitável por quê? Porque você tem que mostrar para estar no clube. Se você faz um contrato de 3 anos, 4 anos, vai chegar a hora que você relaxa. Não tem como. Você tem um contrato e aí você... Poxa, eu estou contrato, eu estou seguro. Sim. Você não vai estar ali dentro do campo diariamente dando
muitas vezes dando o seu 100%, não só no jogo. Para você jogar, você tem que dar 100% no treino. Eu falo isso muito pro meu filho, que todos os dias ele tem que dar 110% dentro do treinamento, dentro do campo, porque na hora do jogo ele vai estar preparado, bem melhor preparado para jogar. E aí, tive uma possibilidade já em 2002 de ir para a Coreia, que já teve uns contatos, mas o Marciano chegou, né? O Marciano, sabe quem é o Marciano, empresário? Uhum. Chegou pro meu empresário na época e disse, não vamos deixar o Mota sair daqui sem jogar uma Série A, tem um potencial danado, tem que jogar uma Série A e tudo. E aí aconteceu, teve a reunião, fui para a reunião, eles falaram da possibilidade do Cruzeiro e eu nem acreditei. Eu falei, para, mano, vamos falar sério, mano. Cruzeiro, que Cruzeiro você tá falando? É o Cruzeiro, pô. Não, o Cruzeiro de verdade? Por quê, né? Uhum. Cruzeiro de verdade? Não, é o Cruzeiro. Vanderlei Luxemburgo, tem a possibilidade, vai. Eu disse, se for real, vou na hora. E aí, cheguei lá, fui muito bem recebido, né? Jogadores, comissão, e evolui bastante, você aprende. Quando você está com os melhores, tanto é que o auxiliar dele era o PC e foi meu treinador. Exato. Aqui no Ceará, né? E conseguiu o acesso. Cara, chegou novo ainda lá, né? Tinha 22. Era? Por aí, né? 2003, 21. Pois é, novo ainda. E aquele time, o Alex estava lá já? Tava. Aí... Tava. Na verdade, o Vanderlei, ele chegou em 2001. Uhum. Não, chegou em 2002, no final de 2002, e começou a fazer a reformulação que ele queria fazer. Pois é, mas eu digo, o Alex foi ele que trouxe. Foi. O Alex não estava lá. Todos, aquele time todo foi... O Augusto foi ele que trouxe. Não, o Augusto Recife, ele era do clube. Ah, já estava no Cruzeiro, né? Porque ele trouxe o Ari, trouxe o David. David, exatamente. O Ari, eu, né? Eu cheguei lá, quem sou eu na frente, quem era eu na frente dos caras, quem sou eu na frente deles, mas acho que o Cris veio com ele, Maicon veio... não, mas o Maicon era do Cruzeiro. Cara, aí você fala assim, quem sou eu ou quem era eu na frente desses caras? E como era a imprensa olhando isso, né? Olhando esses caras e o Mota no meio lá e tal. Não, mas é lógico que você tem uma imprensa que vai estar esperando uma contratação do David, do Aristizabo, de quem que fosse... Aí chega o Mota, que ninguém sabe quem é. Lá do futebol cearense, do Ceará, ninguém sabe quem é. Foi a pergunta que eu recebi, né? Quem é o Mota? Aí eu te falar, isso aí foi até bom para mim, porque me deu tranquilidade para trabalhar, né? E evoluir. E o Vanderlei sempre foi um cara que trabalhou isso, né? O Vanderlei é um cara muito inteligente e eu aprendi muito com ele, não só com ele, mas a comissão toda dele e com os jogadores que estavam lá. Sempre me ajudaram e acho que foi um ano inesquecível assim para todos nós. Ficou só um ano lá, foi? Foi só um ano, depois foi para a Coreia, não foi? 2004. Pois é, aí as pessoas não percebem o tamanho do Mota neste time do Cruzeiro, porque jogou muito, né? Diferente do que muitos pensam, Aristizabo, David e tal, que jogaram muito e enfim, uma história massa, mas o Mota também foi participativo diretamente ali nessa que fez 32 gols, eu acho, 30... Enfim, não, fez 26. 26 gols, 26 gols pelo Cruzeiro. Quer dizer, é uma participação efetiva, cara. Em quem? Foi 60 jogos? Um pouco menos, né? 50 e poucos jogos, né? Vixe, agora questão de jogos eu não tenho que eu também, porque chegou um momento que o Vanderlei, ele não tinha como deixar, poxa, tinha o Alex Dias também, tinha o Alex Alves. Poxa, o nosso ataque ali era... Mas no estadual eu acho que você era foi porque era titular, o David não tinha chegado, nem David nem Ari. E aí foi eu e Marcelo Ramos. Marcelo, é verdade. Caramba, Marcelo Ramos. Loucura esse ataque. Ídolo, maior artilheiro do Cruzeiro. Loucura. Ele é loucura, aquele cara é cracaço de bola também. E aí você pega esses vários jogadores e o Vanderlei tinha que rodar. Não é porque... o titular era o David Ari? Era. Mas ele rodava bastante. Eu joguei alguns jogos de titular, muitos jogos de titular também. Como o Alex jogou, o Alex Dias. Então, ele rodava bastante, assim. Ele deu para todos jogarem, né? Foi um ano que as 3 competições, se você pegar, sempre tinha um ou outro
que não era fixo, tinha o Michael, tinha o Michael, aí tinha o Maurinho. Exato. Eu jogava o Michael seleção. O Michael vem de seleções de base. E tinha respaldo para força, né? Para jogar, né? E qualidade. Mas o nosso time sempre, como eu falei, nosso time era muito completo em relação em todas as posições. Sempre tinha dois, três ali que poderia facilmente jogar. Por isso que ele rodava bastante o time. Lucha, muito bom técnico, né, cara? Gestão de grupo, cara, qualidade, técnica. Muito bom. Eu falava aqui, não me lembro agora quem foi recentemente, Maurílio, eu acho que foi Maurílio, que o Luxemburgo, lá na década de 90, ele já fazia coisas que hoje a turma está fazendo. Ele era à frente do seu tempo, com toda certeza. Não, muito. O que ele fazia era diferente, né, cara? Muito inteligente. Ali era um treinador que ganhava jogo. Porque tem treinador, né? Tem essa história, né? O treinador ganha jogo, ganha. Tem. E ele ganhava. Ele era um cara muito... Ele ganhava na palestra, ele ganhava o jogo da gente. Palestra. Ele era tão diferencial para a época do futebol brasileiro que depois ele foi até treinar o Real Madrid, né? Treinou o time dos Galácticos do Real Madrid. Então... E foi bem lá, tá? A turma brinca muito e tal, porque ele foi demitido logo e discutiu com o Ronaldo, com o Florentino Pérez. Cara, mas ele foi bem lá, viu? Não foi mal, não. A gente nunca sabe o porquê, realmente, né? Mas que ele tinha um potencial para estar lá e foi para lá, né? Ninguém vai treinar o Real Madrid se você não for bom. Com certeza. Real Madrid, Real Madrid, né? Podendo escolher qualquer técnico do mundo. E não é de hoje, não. Sempre foi assim. Sempre foi. E ele vai atrás de Luxemburgo, né? Então, não é qualquer um. Mota, a gente estava falando agora do ano de 2003, né? No Campeonato Brasileiro você viveu meio que foi titular, né? Durante o período do Campeonato Mineiro. Aí já no Campeonato Brasileiro você entrava bastante nos jogos, né? Como uma espécie de super substituto, marcando os gols importantes naquela campanha do Cruzeiro. Jogou, como o João Paulo bem falou, jogou ao lado do Alex, né? Que eu acho que desse grande time do Cruzeiro era a principal figura, né? O principal jogador. E eu queria saber de ti se o Alex foi o principal jogador com que tu dividiu o vestiário durante a tua carreira, em termos de qualidade. Foi porque o Alex é fora de série. O Alex não só dentro do campo, mas fora do campo. É um cara de humildade excepcional, um cara que você vê ele nas entrevistas, quando ele fala, você nota a pessoa abençoada que ele é. Ele é um cara, poxa, ele é cara amigo, ele é um cara presente, ele é o capitão, e ele sabia ser um capitão, que não é qualquer um que pode ser capitão de um clube, né? Assim, é um cara que eu só tenho palavras boas para falar dele. Não tem nem como falar alguma coisa ruim dele, porque... E tecnicamente nem se fala. Eu me lembro uma vez que ele falou para mim, num jogo, a bola chegava nele e eu ficava olhando para ele para fazer o movimento, né? Aí ele chegou no intervalo assim, vem cá. Você tá olhando para mim por quê? Não, esperando você olhar para mim fazer o movimento. Eu disse, não, faça o movimento que a bola chega. Depois disso aí, a bola antes de chegar nele, eu já tava fazendo o facão já. Legal. Craque, né? Cracaço de bola, craque como pessoa, foi uma honra para mim jogar ao lado dele. Como você falou, cara muito consciente do futebol, não era só um craque. Consciente do que ele era. Não era só um craque, mas um cara muito consciente. Assim, que ele era não, né? Do que ele é, né? E João Paulo, um camisa 10 que hoje em dia não se faz mais, né? Infelizmente. Infelizmente tiraram isso do futebol daqueles brasileiro. Clássicos camisas 10, né? É agora. Você acha um camisa 10? Tem não. A maioria dos treinadores não quer um 10. Porque nós temos um 10. Porque um jogador melhor do que o Ganso. Ganso é um 10, concordo. 10 clássico. 90, 2000 ele era... 10 clássico. Aí você não pode jogar? Pode. O Vanderlei não armou o time todinho pro Alex jogar. Sim. Cara, como se eu fosse treinador, eu tivesse um jogador como o Ganso, jogaria toda hora no meu time. O cara decide o jogo num toque de bola, mano. Hoje, infelizmente, não cabe no futebol mundial. É um absurdo isso. Porque é um absurdo isso. É absurdo, porque eu falo assim, todos os times querem jogar da mesma maneira agora, 4-3-3. É novo. Não é novo, 4-3-3 é de antigo. O problema é que veio agora e todo mundo joga 4-3-3. Se um Guardiola desse mudar um esquema e botar
4-1-4-1, um exemplo, todo mundo vai querer jogar 4-1-4-1. Ou não é? Então, aí você bota 2 pontas para correr para o lado das bandeiras se o gol tá no meio. Ó, Cruel, o futebol hoje tá muito difícil quando você lembra da década de 90, né? São 2 pontas, velozes, fortes e tal, mas geralmente com pouca habilidade. A habilidade seria o quê? Puxa o canhoto pela direita, o destro pela esquerda, e geralmente puxando para dentro para poder chutar ou finalizar, coisa desse sentido. Eu acho que depende muito do grupo que você tenha. Mas aí você deixa um atacante sozinho. Pronto, pois no meio de 3, dos 2 zagueiros e um volante. E no meio, pois é, o problema é que não tem mais 2 meias. Tem 2 volantes e um meia que não é meia. Que não tem capacidade. Que na verdade são três volantes. Pronto, um volante e 2 segundos volantes, que eles falam. Né? Que são aqueles caras que correm o campo todo, né? Mas que não faz a função do 10. Do 10. É por isso que a função do 10 não existe mais, né? Por causa desses meio-campistas modernos. Aí você assim. vê 90, todos os times, ou quase todos, questão de esquema, como você falou, 2 volantes e 2 meias. Eram 2 meias. Meia direita para esquerda. Era 2 meias. Olha pro time de 10 e 90, 8. 10 e 8. Falava que era 10 e 8. Rivaldo de Djalminha, Rivaldo às vezes um pouco mais na frente, Zinho. Aí no Vasco tinha Juninho, tinha o Ramon, né? Enfim. Tinha um Felipe Maestro, né? No Vasco. Tinha o Felipe Maestro, que era lateral na época. Depois é que foi jogado. Mas eram 2 meias. Na verdade era 4-4-2 com 4, porque agora fala 2 e 2. Era 4 no meio e 2 atacantes. Pronto, mais fixo como atacante e o outro mais rodando, caindo nas duas. Ou seja, Bebeto e Romário hoje não jogavam, né? Só um. Só um, verdade. Absurdo. São poucos times do futebol mundial que jogam com 2 centroavantes. E geralmente esses times eles jogam com linha de 3. Eles não jogam mais com linha de 4 atrás. É uma coisa que eu não concordo, mas o futebol tá desse tipo aí. Eu acho que deveria ser de acordo com o time que você vai enfrentar. Você armar seu esquema da maneira, não ser um padrão, porque hoje é padrão. 4-3-3 é padrão. Dificilmente você vê um clube que não joga com 2 pontas. Difícil. Que legal. Quem jogou e sabe, né? Você olha para o último campeão do mundo, que foi a Argentina, a última Copa do Mundo. Cara, a Argentina tinha uma escalação para cada jogo da Copa do Mundo. Foram 7 esquemas diferentes. E foi campeão. E não jogava com centroavante. Você está falando. E não jogava com centroavante. Em alguns momentos, o Messi fazia isso. A função de falso 9. Olha que louco. Ou seja, ele armava o time pelo adversário. É contra Marrocos, então o time é esse. É contra... Enfim. E acho que é isso. A gente não faz mais isso, né? Engessa e pronto. A mudança é literalmente 6 por meia dúzia. Não tem mais uma mudança infelizmente. Tática. A mudança é péssima, não tem mais tática, infelizmente. Dificilmente você vê um treinador que mude um esquema dentro do campo. É verdade. Dificilmente. É lamentável. Cara, Europa, Ásia, Coreia no caso, né? E no Brasil, Cruzeiro, o Mota enricou com o futebol? Quando se aposentou, falou, cara, chegou a hora, consigo viver bem com o que o futebol me deu. Cara, é difícil. Não, porque se você olhar para... Hoje as pessoas estão ricas no futebol. Hoje estão ganhando bem. Antigamente não. Antigamente a gente ganhava ali para poder jantar com a família, né? Ter o carro. Mas hoje eles estão ganhando bem demais. A maioria dos jogadores hoje, no futebol brasileiro, hoje o futebol brasileiro está gastando muito dinheiro, você sabe disso. O Brasil está O Brasil está pagando muito alto para muitos jogadores. Nosso estado está pagando muito. Inimaginável há 10 anos atrás, isso. Nem possível que chegaria a esses valores aí que dizem, né? Que eu não sei se é certo ou verdade, mas são valores que até pouco tempo atrás não se imaginava que Ceará e Fortaleza pagaria para um jogador. Para um. E ainda mais vários. Então, acho que o futebol brasileiro cresceu muito financeiramente, né? Em questão de investimento. Mas no ano passado não, mas no passado não. No passado, se você perguntar, essa da minha época ali, 2001, 2000,
Fui para fora, mas também não era essas coisas todas, bem porque o dólar, quando eu peguei o dólar lá fora, o dólar era 1,5, 1,2. hoje está 6. É uma diferença grande. Né? Se fosse nessa época, eu poderia dizer para você, não, ia estar bem. Mas 1,5 é 1 por 1. O real já foi muito forte fora. Sim. A nossa moeda. E hoje ela não é. Hoje o dólar está 6, o euro está 8 quase. Aí as pessoas que estão ganhando dinheiro hoje estão ricas. Mota jogou para fazer o pé de meia, então. Jogou para poder garantir o futuro, mas não com luxo e tal, e esbanjando, né? Não tem como, né? Legal. Cara, ia fazer uma pergunta. Você surgiu ali no Estação, base, ferroviário. Como é que você vê hoje a base dos clubes do nosso estado, que já revelou muita gente? Fortaleza já conseguiu conquistas com uma equipe praticamente 100% cearense. A gente viu o Ceará também com grandes nomes do nosso estado fazendo história no Brasil. A gente falava há pouco tempo sobre a nossa base, que tem se fortalecido, tem recebido algum investimento, porém, muitos atletas vindo de fora. Os nossos, os naturais, com poucas oportunidades. Como é que você vê isso, cara? Não, eu acho que eu sou do cara muito caseiro. Uhum. Eu acho que os meninos daqui, a gente tem um estado, até comentei com você mais cedo, o nosso estado é gigantesco e com qualidades, cara. Se você pegar, eu me lembro quando a base do Ceará era lá no Poragabuçu, lá, no Cardeal de Alencar Pinto, lá, e era uma Kombi. Eu chegava para os meninos da base, poxa, pega essa Kombi, cara, vai ali na região metropolitana, vai no interior desse aqui, qualquer um que seja, para ela e fica na frente de uma quadra ou na frente de um campinho de futebol, você vai ver um garoto com a camisa do Ceará, vai ver um garoto com a camisa do Fortaleza. Poxa, eu sou Ceará, vem cá, garoto. Viu qualidade no menino? Vamos lá falar com a sua família. Já vai com o sentimento do clube. O Fortaleza passou 10 anos, uma década, com a maioria dos jogadores sendo naturais daqui. Uhum. Aquele timaço que fizeram na década de 2000 para 2010. Exatamente. Poxa, e por que a base não pode ser assim? Se a gente fosse um estado pequeno, beleza, mas tem qualidade. Material humano tem. Mas aí eu não sei, não posso dizer qual é o pensamento da base dos clubes, mas que eu acho que teria que dar mais oportunidades para quem é daqui, deveria. Mas, né, o pensamento deles não tem como saber se ele acha que estão certo assim, mas eu, como cearense, seria bom ver jogadores naturais daqui tendo oportunidades no time principal. Eu vou passar para o Felipe, mas só fazer um adendo aqui, cara. O Fortaleza acabou de anunciar, algumas semanas atrás, um novo técnico para o Sub-18. Tem só algumas observações que têm que ser feitas. Foi semana passada. O tempo vai dizer, tá? Tomara que dê certo. É o Fred Guedes, cara, atacante absurdo também. Fred do Fluminense? Sim. Hoje é o novo técnico do Sub-18 do Fortaleza. Só que tem alguns pontos que precisa ser dito, tá? Primeiro, o Fred nunca foi técnico, nem na base. Tomara que dê certo, o futuro vai dizer. Segundo, não existe Sub-18. Tá estranho, né? Vão criar para que o Fred seja o técnico. Agora, vai disputar o quê se não existe Sub-18? É 19, é 20, eu acho. Não existe. Aí o Fred chega e a gente aqui... A gente sempre fala isso. Tem diversos técnicos de qualidade. E não são aproveitados. Como deveriam, né? Até são. Mas, por exemplo, no próprio Fortaleza, tem um técnico, umas categorias mais baixas, que tem feito um trabalho muito interessante. Por que não pega esse cara e traz para frente? Vai para o Sub-17, enfim. O fato é que o Fred chegou, tomara que dê certo, mas eu não entendi muito. Pouca experiência na base, nunca foi técnico, inclusive, e sem identificação nenhuma com o clube, né? Sem identificação nenhuma. Eu entendo assim, fazendo um comentário até, e também para o Mota comentar um pouco disso.
eu enxergo muito mais os treinadores das categorias de base como sendo ex-jogadores do próprio clube, sabe? Como a gente vê... O Ceará também fez até esse movimento alguns anos atrás, trazendo aquele lateral esquerdo, jogou na Seleção Brasileira, no São Paulo, no Grêmio, Bruno Cortez. Exato. Ele até é bom técnico, né? Só que eu acho que os técnicos das categorias de base dos clubes... Eu acho mais bacana quando é um ex-jogador do clube, sabe? Sabe quando a gente vê no Fortaleza, o Rinaldo é treinador do Fortaleza, das categorias de base, Rinaldo, né? Igor. Pois é. Aí vai na linha do que a gente falou dos garotos, né? Uhum. Eu acho que hoje quem faz isso é o Ferroviário mesmo, porque não tem o mesmo investimento do que o Ceará e Fortaleza, né? Mas o Ferroviário tem os treinadores que é daqui. Tem. Né? Talvez até pelo investimento, né? Que não é o mesmo, mas seria legal de ver. O Sérgio já foi. O Sérgio já foi do Ceará, feminino, se eu não me engano. Base e feminino. Mas eu acho que o Fortaleza tem alguns lá. Tem o Erandi, se eu não me engano. O Erandi tá numa categoria dessa aí, se eu não me engano. Tem o Erandi, tá o Rinaldo tá lá, não é? Que Rinaldo você falou. tá lá. Clodoaldo tá trabalhando lá também. Clodoaldo também. O Ceará que tem menos. O Ceará que tem menos, né? Tem o Erivelton. O Erivelton tá lá ainda. No feminino. Só ele. É. Diga outro. Né? O Alisson, do Sub-20. Fazendo um trabalho espetacular também. Pois é. E o Alisson é daqui. Tem que ser valorizado. Mas depois não. É. Os outros que estão lá, todos são fora daqui. E aí você tem... Eu falo isso muito para todo mundo, cara. Você tem um cara capacitadíssimo, com todas as formações que se pode ter, seja de treinador, seja de gestão, como o Yarley. Uhum, pois é. E não está aqui. Exatamente. No Ceará. Eu falo do Ceará porque pela imagem dele, mas não está aqui. Eu não entendo. Assim, simplesmente eu não sei. Não Já sei se é ele que não quer, passagem ou se por é outros clubes. Eu não sei, mas o Yarley era um cara que eu gostaria muito de ver dentro do clube, dentro do Ceará. O João tá lá, o João Marcos. João Marcos tá no Ceará. Ricardinho tá nesse elo, né? De gerência e tal, mas não tá como técnico, né? Mas o João Marcos tá lá, é verdade. João Marcos tá lá. Que, por sinal, já revelou pelo menos aí um camarada que encheu os cofres do Ceará, que foi o sobrinho do Heleno. Que veio como atacante, ele transformou como ele atacante. de Aí zagueiro. João Marcos falou, cara, vamos testar mais atrás? Aí ele, não, eu sou atacante, quero fazer gol e tal. Cara, vamos só fazer um teste. Deu bom, sub-13, sub-15, profissional, Ceará vendeu pro Cruzeiro. Fez o mesmo movimento que você, né? Saiu do Ceará pro Cruzeiro. Você fala do Jonathan. Mesma coisa. Mas o João também se capacitou bastante para isso. Total. Muito bom falar com mas ele. É como eu falo. Eu acho que o Yarley era para estar aqui, sabe? Mas aí ninguém sabe o motivo. Se é ele que não quer ou se é o clube que não quer. Mas, eu penso que ele quer, cara. Mas eu acho que o Yarley era para estar aqui. E o Mota ainda tem alguma vontade, algum desejo de trabalhar dentro do futebol? A verdade, eu nunca tive. Só que a gente passar 20 anos da vida dentro de um ofício e é difícil você sair desse lado, né? Mas eu vou pensar isso muito. Eu fiz o curso, comecei a fazer o curso, não gostei porque algumas coisas que eu vi dentro do curso que eu não era de acordo. E aí você se bate no que você pensa do futebol. Eu penso que o futebol seja uma coisa bem simples de se fazer. E as pessoas, algumas, transformam o futebol numa coisa muito difícil. O jeito que eu falo, né? Uhum. Fazer, eu faço, é difícil. Uhum. E tem treinador que complica pra caralho as coisas. E aí, nesse ponto aí, eu não sou de acordo, né? Mas não terminei o curso. E na época que eu fiz, talvez até tenha sido por esse motivo. Eu fiz sem a intenção de trabalhar no futebol. Foi porque o curso foi aqui, eu estava sem fazer nada, eu fui fazer o curso. Mas não era com a intenção. Talvez se eu tivesse com a intenção de trabalhar no futebol, eu teria terminado o curso e estaria trabalhando até agora, né, no futebol. Show. Cara, falando de base ainda, o teu filho, ele jogou na categoria de base do Ceará, até se destacou, vi algumas matérias aí e tal. E hoje ele tá no Ferroviário. É o Davi.
Quer falar sobre isso? Não, posso. Depende do que você me perguntar. Não. Não, mas incentivou o garoto, ele por conta quis... Não, aí foi a questão dele. Né? E aí, nesse ponto, a gente, no começo, né, não tem como. Você tem que deixar a criança ter a ilusão dela de seguir. Só que ele evoluiu muito. O Davi, hoje, não falando como pai, mas como um cara que transformou. Eu botei ele para atacante. Sim. E antes ele queria jogar de ponta. E eu disse, cara... Quem sabe fazer gol tem que estar perto do gol. E você sabe fazer gol. Você tem tranquilidade para fazer gol. E hoje em dia, você achar um centroavante que saiba fazer gol, tá difícil. Você chegar na cara do gol e saber tirar do goleiro. E ele tem esse potencial. Ele tem um potencial enorme. Se vai ser jogar futebol, eu não sei. Mas que tem o apoio, tanto meu, como da mãe dele, como do irmão. Hoje ele tem o apoio total e só Deus sabe se vai ser ou não, mas que ele tem um potencial, ele tem. Tá no Ferroviário, tá jogando, tá fazendo os gols dele, tem uma média muito boa de gol. E assim, meu incentivo não é que incentivar, mas o apoio ele vai ter incondicional. É o Juan Davi. E o teu outro filho, ele foi campeão brasileiro de basquete, né? Mas hoje ele não está mais no esporte, ou pelo menos... Tá na faculdade, né? No tá esporte da faculdade. Ah, tá lá, né? Ele participa do basquete ainda. Ele foi pro lado do basquete. O Luca, Legal. Juan Luca. Juan Luca. Beleza. Cara, a gente vai... Tem tempo aí? Tem, Adriano? Tem, né? Felipe, mais uma para o Mota, e a gente vai finalizar com a TV e vai ficar só com o pessoal do YouTube. Beleza. Eu acho que das perguntas aqui que eu tinha pensado, né? Acho que eu consegui fazer tudo. Acho que a única coisa que ficou faltando queria saber como foi a tua experiência de um clássico, você já falou isso em algum outro local, de um clássico emblemático que a gente teve em 2001, foi aquele 3x3 no PV, jogo 10 horas da manhã, que você faz 2 gols, sobe no alambrado, uma coisa assim meio apocalíptica, né? Meio um clássico assim fora da normalidade. E sobe no alambrado, fazer toda aquela festa durante a Série B daquele ano. Aí como é que foi aquela experiência, aquele jogo maluco? Como é que foi isso pra ti? Rapaz, esse clássico aí, eu acho que vai ser um dos clássicos mais marcantes. Mais marcantes não, mas marcante que vai ficar na história. Todo mundo comenta sobre esse clássico, porque realmente foi o atípico, né? Foi num horário diferente, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Aquele calor que é o nosso abençoado aqui, nossa cidade, e lotado. O estádio estava lindo demais. E foi um jogo, talvez, foi o melhor resultado que poderia ter sido. Pelo jogo que foi. As duas equipes buscando a vitória. Mas eu acho que, para mim, ali, o mais importante daquele jogo ali foi o meu primeiro clássico. Ah, foi? Foi o meu primeiro clássico ali. Até aí. O Sérgio não estava. E aí, todo mundo falava, não, sem o Sérgio não dá, porque é o nosso matador e tal. Mas tive o prazer né? E aí é onde você começa fazendo o seu nome com o torcedor. Foi 2 gols, sofri o pênalti. Né? Por que você não bateu o pênalti? Né? Mas na programação não era eu o batedor de pênalti. Não é que eu não queria bater o pênalti, porque o batedor era o Hilton na época. E o Hilton perdeu, mas também, se você olhar para o lance, o Maisena estava quase na linha da pequena área. Mesmo, foi lá na frente. Hoje em dia o goleiro não pode sair da linha, mas se você pegar, aí como é que... Poxa, o Maisena tamanho do que era. Quanto mais perto da bola, menor o gol fica, né? Mas não é que seja desculpa, né? O cara bateu, teve a personalidade de bater, perdeu, mas foi lá, bateu e cruzou, né? No escanteio, ele foi batendo. Os meninos até falaram que ele tava com a cara de choro e tudo, mas não sei se ele tava chorando. Aí cruzou e o Jarulense empatou o jogo. Acho que aquele clássico ali vai ficar marcado para a história. Emblemático, né, cara? Pelo horário atípico e pelo jogo em si. Pelo jogo em si, por ser meu primeiro clássico, por ter feito gol no meu primeiro clássico. E começar, né, uma história aí de gols em clássicos que eu já tive. Assim, João Paulo, pra ter noção, né? Até no começo do podcast eu falei
Assim, me lembro de Mota contra Fortaleza, nesse, né? Naquele jogo no PV também, pelas semifinais do Cearense, né? Que tem gol e assistência de Mota e Magno Alves. Mas esse é tão emblemático que eu fico sabendo, mesmo não tendo nascido nesse ano, né? Eu nasci em 2004, o jogo foi em 2001. E é uma coisa que todo mundo fala, né? Até quando teve aquele clássico 3x3 também, pouco tempo atrás, só se lembrava desse 2001, que tinha sido a última vez que tinha acontecido um 3x3. E foi no PV também. Esse clássico 3x3 aí, esse outro. Não, foi no Castelão, foi... No Castelão. Mas teve... o 3x3 foi. É porque teve um jogo que nós ganhamos em 2012, ou foi 2013, se eu não me engano, foi de 3x0, né? Acho que naquele ano nós ganhamos os 4 clássicos. Que foi do PV. Se eu não me engano. Justamente foi todo no PV, porque o Castelão estava fechado, né? Foi justamente aquele lance em que rola de calcanhar e você dribla o goleiro e faz o gol. Foi esse jogo no PV. Foi. Show. Cara, a gente vai continuar no YouTube, certo? E no Spotify. Mas eu queria me despedir da turma da TV. Sendo assim, Mota, muito obrigado, meu parceiro. Obrigado por mais uma vez atender o nosso convite. Obrigado por nos receber na sua casa várias vezes. Obrigado pela parceria, amizade e consideração, cara. Um prazer é meu e, como eu falei, né, não sou muito de vir em programas mais, mas sempre que puder aí, a gente está junto aí. Show de bola. Uma história extraordinária. Acréscimos com Mota, o craque Mota. E ele está por aqui também, meu parceiro Felipe Vasconcelos, pela primeira vez. Dando um baile aqui, né, cara? Dando um baile aqui no podcast Maestros da Bola. Estou com meu parceiro Dicaios, estamos por aqui. Eu quero anunciar aqui algumas coisas. Autoescola Gênesis, o princípio da educação no trânsito. Se você deseja tirar sua carteira de habilitação, moto, carro, carreta, ônibus, caminhão, todas as categorias, Autoescola Gênesis é a melhor opção. Em até 45 dias você consegue tirar sua carteira de habilitação, tá? Então, autoescolagenesis.com.br, o princípio da educação no trânsito. Falo ainda do meu amigo Machado Motos. Se você deseja comprar a sua moto, nova ou seminova, equipamentos e acessórios, eu te indico Machado Motos, meu parceiro Major Machado. Um abraço forte também para a turma do Safesc, na pessoa do Marco Gaúcho e todos os seus companheiros lá do sindicato. Muito obrigado pelo apoio de sempre, desde 2016, 2017, apoiando o Resenha de Artilheiro e também Maestros da Bola. E agora, eu anuncio também Dicaios, que sempre mima os nossos convidados, mas eu quero te convidar para conhecer essa marca, tá? Eu tenho conhecido Dicaios há poucos meses e tenho me agradado demais, cara. Uma camisa que veste beleza, veste muito bem, um excelente tecido, qualidade, requinte de qualidade, como eu costumo falar. Para homens e para mulheres, são várias coleções e a cada mês uma novidade para você. Dicaios você encontra somente pelo Instagram, tá? Não tem loja física, é só online. @usedicaios. Pede o catálogo e se delicie, cara, porque aqui realmente é sensacional. E claro, essa aqui é para quem? Pro Mota, rapaz. Aí sim. Obrigado. Dicaios mimando aí os nossos convidados. Show de bola. Vamos lá, então. A gente vai tirar aqui mais alguns minutinhos para a gente bater um papo com o Mota. Eu me lembro que 2016 para 2017 estávamos... deixa eu me lembrar aqui. Acho que foi 15 que o Mota estava negociando com o Ceará. Estávamos na tua casa, almoçando, o Mota fazendo churrasco. E desceu para acertar com o Ceará e tal. E demorou pra caramba, quase não volta, a carne queimou. Mas, enfim, não acertou com o Ceará. Em 2016, recebeu a proposta do Ferroviário e foi. E, na minha visão, foi acertada a ida para o Ferroviário. Chega na semifinal com o Ferroviário, vence o jogo, o clássico, e vai para a final. A final contra quem? O Ceará. Só que o técnico, não sei por qual motivo, talvez o Mota saiba e possa compartilhar com a gente, decide por não escalar o Mota. Ou o Mota que não quis jogar. Explica pra gente como foi essa final diante do Ceará. Não. Eu vou dizer, o técnico era
Vladimir de Jesus. Não, ali foi uma decisão simples dele. Ele optou para mim não colocar no jogo. Mas por quê? Se o Ferroviário precisava de ti naquela final. Não sei. Assim, talvez pelo sentimento que eu tenho pelo clube, eu acredito que não tenha sido uma decisão só dele, né? Mas o presidente, o Dr. Valmir, também não gostou, tanto é que ele foi falar comigo lá no hotel. Pensei no dia até não ir para o jogo, porque você trabalha para chegar numa final e chega no final, você fica fora numa final. Cruel. Mas aí quem escalou o time no dia lá era ele, né? Claro, ele como treinador. E eu não podia fazer nada. Eu não ia obrigar ninguém a me colocar no jogo, né? Mas assim, era um jogo que eu queria bastante. Nem em questão, eu falo muito para meus amigos que muitos dizem, você não quis jogar. Eu disse, cara, por que não ia querer jogar uma final? Ah, não, mas tu ia fazer corpo mole? Nunca. Nunca fui esse tipo de jogador. Nunca fui. Então, eu até falo, se eu quisesse mostrar para o Ceará que eu tinha condições de voltar para o Ceará, eu teria que jogar para caramba. Exatamente. Tinha que chegar no jogo e jogar como eu sempre tinha jogado na minha época de jogador do Ceará. Então, não foi isso. Sinceramente, para você, se você me perguntar, eu não sei qual foi o motivo real de eu ficar fora, mas não gostei, lógico, né? Mas qual jogador que quer ficar fora no final? Mas eu não podia fazer nada. Infelizmente. Aí quem perdeu foi o Ferroviário, né? Infelizmente. E literalmente perdeu. Não sei se com o Mota em campo venceria, mas na minha visão, a probabilidade seria maior. Eu acho que o time do Ceará na época estava muito bem encaixado. Seria já um jogo difícil, porque a gente já tinha perdido o primeiro jogo. E teria que ganhar o segundo para ir. E aí foi onde que eu fiquei sem entender o porquê da minha não escalação, mesmo porque eu era meio, eu era atacante, eu era volante, eu sempre corri bastante, né? E não entendi, mas eu fiquei sabendo antes do treino eu já fiquei sabendo. O Leandro, na época que entrou como titular, não no meu lugar, porque ele jogou centroavante, né? Eu já estava jogando de meia, mas ele me avisou que ele seria titular no jogo e que eu ia ficar no banco. Aí eu disse, não, beleza. Fui pro treino normal. Ele veio conversar comigo, falar que tinha o pensamento dele, e o pensamento dele não era contar comigo naquele jogo, então eu não podia fazer nada. É isso. Eu acho que a única coisa que a gente esqueceu de perguntar, João Paulo, acho que foi sobre o período do Mota na Coreia, né? Sim. Como é que foi lá? Você Foram 9 anos, né? Entre idas e vindas, acho que dá pra dizer que você gostou de morar na Coreia, né? Inclusive, o seu último clube, que você passou em 2006, né? Perdão a pronúncia, não sei falar. Seongnam, né? É uma coisa assim, geralmente. Você foi campeão naquele ano, coreano, né? Da Liga Coreana, em 2006. Inclusive, foi o último título desse clube da Liga Coreana. Eu queria saber pra você, entre idas e vindas, né? 9 anos na Coreia do Sul. Como é que foi a tua adaptação? Mota gostou de morar na Coreia? É um país maravilhoso, cara. Um país realmente que eu poderia ter continuado muito mais tempo lá. Se naquele momento não tivesse acontecido algumas coisas para mim voltar, mas a minha família também gostava muito de lá. É um país, como eu falei, espetacular, um país com as pessoas que acolhem bem. Era muito respeitado lá por todos os companheiros e diretores do clube. Não teria motivo nenhum para voltar, né? Mas a gente toma as decisões e não tem como voltar atrás. Não é nem arrependimento, não existe arrependimento. É a questão que poderia ter continuado muito mais tempo lá na Coreia. País que você pode ver tranquilamente bem, sem nada de... Tem as coisas deles lá, mas a cultura dele é um pouco diferente da nossa. Mas em relação a isso, fora isso, não teria nenhum motivo de
de eu ter voltado pro Brasil antes do tempo. Faltou uma Série A, né, cara? Eu joguei Série A, mas tipo assim, Com o Ceará. pelo não por ter feito parte do grupo que tenha conseguido o acesso, mas sempre é bom, né? Você primeiro você já era realizado de ter jogado pelo clube. Aí você disputar uma Série A, tendo participado da campanha de acesso, seria bem bacana. Mas eu não tinha como não voltar para lá, mesmo porque quando eu voltei de lá eu tinha contrato, e aí eu tive que voltar para lá. Ainda mais 2010 tendo sido um ano tão bacana pro Ceará na Série A, né? Pois é. Não, foi. E o PC começou muito bem naquele ano, né? Sim. Ficou líder do campeonato, até a parada, não foi até a parada da Copa. Mas eu já tinha uma base boa ali, o Ceará. A base de 2009 ficou uma boa parte, né? E aí, se você encaixasse mais alguns atletas ali, que como foi feito, não teria como dar errado, não. Tanto é que permaneceu, né? Fez uma boa campanha. O Mota faria algo diferente? Não, a gente não... Desse voltar no tempo. Eu quero... Isso aqui, cara, eu fiz errado. Eu queria voltar no tempo para Não, corrigir. algumas decisões que a gente toma e que a gente não pode voltar atrás, e aí não vale nem a pena contar, porque não tem como você recuperar, nem voltar, nem fazer diferente. São decisões que você toma na vida, né? Tanto na vida pessoal como na profissional. Eu tomei algumas decisões que não eram ideais, mas que eu tenho que conviver com isso aí e seguir para frente, bola para frente. Se o Mota pudesse jogar com qualquer atleta na história aí, quem é que seria? Ah, cara, mas tem muitos aí, tem muitos top. De talla mundial seria Gaúcho, Zidane, Fenômeno, são Romário. Pô, esses caras aí são acima da média. Os caras são espetaculares. Espetaculares na palavra mesmo, né? São fenômenos e... Poxa, se tivesse a parada de ter jogado do lado desses caras aí, seria bem bacana. E a gente já vai fechar, né? O Neymar se lesionou de novo, né? Infelizmente. E vive um momento ruim na carreira. Todo mundo já está percebendo isso. Tem vaga na Copa do Mundo ainda, o Neymar, com a seleção brasileira? Cara, o Neymar tecnicamente não tem nem o que falar, né? Ele voltou pro Brasil, lógico que a pressão em cima dele vai ser grande, mas ele bem mesmo, se ele recuperar a forma física, a forma até não tem nem... Porque nós não temos um 10, né? Não sei não, cara. E o 10 é ele, não tem... Ele bem, ele vai pra Copa. Ancelotti falou em 100%. Eu acredito que ele vai para a Copa. O Neymar com 80%. O Neymar com 50% ele ainda resolve. No grupo ele tá, né? Eu acho que o Neymar com 50% ainda faz muito... Melhor do que uma galera aí. Agora, para fechar, e aí fica bem facinho pro Mota. Neymar ou Alex? Caramba, mas são jogadores diferentes, né, cara? Tipo assim... Não, é porque são jogadores... O Neymar não é um 10 como o Alex era, né? Não. O Alex, um cara que se parece bastante com o Alex é o Ganso, que a gente comentou aqui. Mais centralizado ali na meia. Mas o Alex não tem nem comparação. Eu sou o Alex e... Pra mim foi o cara que o melhor que eu joguei, assim, do lado. Não tem igual, não. Tá no racha, nosso evento lá do Outubro Rosa, o Mota escolhe Neymar ou Alex? Alex. Legal. Neymar fica time de fora. Beleza, cara. Felipe, mais alguma coisa? Não, acho que no geral a gente conseguiu falar sobre tudo, né? Muito legal. Que história, né? Quantas histórias, né, cara? Quantas histórias bacanas. Muito massa. Mota, bicho, muito obrigado mais uma vez, cara. Sou teu fã, tu sabia, né? Eu sou teu fã, um cara humilde pra caramba, um cara que é atencioso, um cara que tá sempre... Muito legal, cara. Satisfação, viu? Show de bola, mano. Obrigado pelo convite aí. Como eu falei...
poucas pessoas eu voltaria a dar entrevista, né? Não nada contra as pessoas, mas assim, não é mais, eu nem jogo mais bola para tá fazendo isso. Eu falo muito assim, poxa, vocês têm que levar os caras que estão aí na mídia, né? Falando essas coisas, jogando. Que aí são histórias mais bacanas de ouvir. Nada, as tuas histórias são sensacionais. As mais antigas, que são as mais bacanas. Sensacionais. Obrigado, meu parceiro. Show de bola, mano. Adriano Prudente, muito obrigado. Edson Cunha, valeu, meu parceiro. O meu amigo Lúcio Gleison Shoa, diretor da TV Câmara Fortaleza, muito obrigado. Isaac Garcia, diretor técnico da Pro Produções e também da TV Câmara Fortaleza. Engenheiro de telecomunicações, toda essa rapaziada da equipe técnica que dá um show aqui, deixa esse estúdio bacana para você e o som, imagem, tudo bacana também. Ainda tem um banquete ainda, né, cara? Ainda tem um banquete aqui. Muito obrigado, tá, meu povo? Lembrando que estamos com mais de 170 episódios do Maestros da Bola. É o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Com a novidade que para o mês de novembro, muito provavelmente, e se Deus permitir, estaremos lançando o livro Maestros da Bola. São 12 personagens que já está escolhido, já está escrito e já enviei para a editora, está na produção, tá? Se Deus permitir, lançaremos em novembro. Se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha com todo mundo que você conhece, dá um hype aí também no vídeo, tem essa opção também para quem está assistindo pelo celular. Dito isso, eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Obrigado por assistir mais esse episódio, se inscreve no nosso canal e compartilhe com as pessoas para a gente ser alcançados por mais maestros, assim como você.